que habita os céus. A ele seja a glória, o louvor, a honra para todo sempre. Eu, cada dia, estou mais feliz com Jesus. Não é isso, Enio? O Enio também. Cada vez que eu olho ali para o Enio, ele está sorridente. E eu fico feliz porque essa é a reação natural da vida de quem serve a Deus. Algumas pessoas, hoje eu estava meditando, algumas pessoas têm assim, trocado as coisas, sabe? Têm chamado de bênção algumas coisas materiais. Mas essa é natural a todo ser humano. Até o ateu, ele tem lá o seu carro, a sua casa, né? E graças a Deus por isso. Jesus já tinha falado que Deus é bom até para com os ingratos e maus. Então, isso aí para mim é bênção, claro, porque ter todas as coisas, graças a Deus por isso. Mas quando a Escritura trata de bênção, ela trata de algo mais profundo, maior, mais elevado. Entendeu? Ela trata de um coração pacificado, de uma alma, uma psique inundada por paz. Entendeu? Tanta paz, mas tanta paz que se os montes estremecerem e se transportarem para o meio dos mares, vai aí a expressão do salmista, o sujeito nem tem medo, fica tranquilaço. Todo mundo olha e diz, cara, é doido. E aí, tá dando terremoto, vendaval, tempestade, ribeiros de água tentando destruir tudo, o sujeito está na maior tranquilidade. Eu nunca vi ninguém tão zen. Isso é bênção. Isto é bênção. Aqueles que não alcançaram ainda esta bênção, por qualquer coisinha tão banal, se desesperam, ficam para baixo, se deprimem, ficam com um olhar focal, perde a visão do belo, de toda a natureza, de todas as obras do Criador, e focam só naquela coisinha ali, às vezes uma rixinha na família, uma palavrinha que alguém disse no almoço de domingo, entende? Ou o restinho da conversa do sábado à noite lá no churrasco, e o sujeito já está guerreando com meio mundo, falta-lhe a paz. Nesta noite, em nome daquele que vive para todo sempre, tenham, todos vocês e eu, tenhamos a paz de Jesus Cristo como a maior bênção que o ser humano pode receber. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Nós vamos dar mais um passo com Jesus. E nesta noite, o nosso passo vai ser dado dentro do relato histórico de Lucas, capítulo de número 17, versículos 1 a 10. Tem como temática a parábola ou a história do servo inútil. Sim, meu Deus, mas isso vai ser bênção. Em cada palavra de Jesus nós somos abençoados. Felizes o que prestar atenção e aqueles que derem ouvido aos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, neste capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas, Jesus disse aos seus discípulos que é inevitável que venha escândalo. Ou seja, não tem como evitar. O escândalo virá. Sempre haverá escândalo. Só que ele continua, ele disse assim, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele disse, não dá para evitar. É interessante, porque se nós observarmos, Jesus é Deus manifestado em carne. Uma posição aqui. Jesus, nele se manifestou a plenitude da divindade. Então, quando ele fala, ele está expressando
a visão da própria divindade. E a divindade, alguém disse assim, tem alguma coisa impossível para Deus? E nós logo respondemos, não, mas tem. Ele está dizendo que é impossível de evitar escândalos. Por quê? Porque ele está tratando do foco de uma visão horizontal, a vida embaixo do sol. Ele está tratando, ele está com um olhar aqui embaixo. Ele só, no que diz respeito às ações dos seres humanos, no que diz respeito às decisões, às escolhas, às atitudes, às práticas humanas, neste mundo dual, de bem e mal, de luz e treva, né? Esse mundo é assim, ele é dual no aspecto de vida, desde o Éden. É dual, ciência do bem e do mal, obedeço a Deus, não obedeço a Deus, o mundo ficou dual, olha só. E aí, dentro dessa prática, ele, o Criador em carne, então com isso eu quero dizer, Deus se expressando através de Jesus, certo? O divino iluminando a mente do homem, Jesus, filho de Maria, filho adotivo de José, certo? Ele se expressa e diz, é inevitável, não tem como, é impossível de eliminar os escândalos. Não dá. Enquanto vivermos nessa matéria, né, neste mundo feito de carbono 666, né? Então, quando nós vivemos aqui dentro desse processo, que um dia vai acabar, mas por enquanto vivemos dentro dessa matéria, é inevitável de que venha escândalo. Agora tem um outro lado. Sempre tem alguém responsável pelo escândalo. Quando há escândalo, sempre tem alguém responsável. Então Jesus, ele puxa lá das profundezas da sua alma, do seu coração, né? E expressa numa luz consciente um ai. Mas, ai. É um lamento de Jesus. Ai daquele, através por quem vier o escândalo. E ele acrescenta uma palavra muito forte. Ele diz assim, melhor lhe fora que essa pessoa, esse ser que traz o escândalo, que faz acontecer o escândalo, melhor lhe fora ser lançado ao mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que escandalizar um só desses pequeninos. Olha que coisa interessante. Veja que coisa, que responsabilidade que Jesus traz. Que forte a palavra dele, que profunda. Veja. É algo incrível. Eu fui fazer umas pesquisas e a palavra grega escândalo, que na verdade nós temos na língua portuguesa como transliteração, mas ela é escândalo também no grego. É exatamente assim, só transliterou, não traduziu. Olha só, hoje, claro, está incorporado à língua portuguesa e você vai encontrar lá no dicionário. Ela designa uma armadilha, mais precisamente como uma pedra que alguém coloca para o outro tropeçar. A palavra escândalo diz isso. É uma palavra que define uma frase em português. Então, o que é escândalo? É botar uma armadilha para o outro cair. Esse é o sentido da palavra escândalo. Era uma armadilha usada para animais, certo? A palavra escândalo, vou armar um escândalo. Para quê? Para cair um animalzinho. Vou pegar uma raposa, vou pegar um bichinho lá. E aí botava a armadilha, a pedra, né? E o gatilhozinho para a pedra cair em cima dele. Isso significa escândalo, armar algo para o outro cair. Jesus, então, está dizendo que é inevitável que alguém não faça algo para o outro cair. Sempre vai ter alguém que vai estar armando uma armadilha para as pessoas.
Sempre vai existir na família, entre os amigos, na sociedade, no trabalho, sempre vai ter alguém. Na nossa expressão, se nós transformar isso num português mais popular, sempre tem alguém tentando dar uma rasteira. Não é verdade? É o que Jesus está dizendo. E isso é inevitável. Até nós já aprendemos em passos passados que quando ele nos chamou para segui-lo, depois ele nos envia para conquistar outras pessoas para também segui-lo. Ele disse assim: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele disse: olha, o mundo para o qual vocês são chamados a fim de viver o evangelho não vai ser um mundo de privilegismo. Porque tem gente que pensa: eu aceitei Jesus agora, tudo dá certo para mim. Que erro. E o pior é que a maioria dos pastores ensinam isso. Ensinam assim mesmo. Vem para Jesus que, olha, tudo vai quebrar a maldição, bota os bilhetinhos na fogueira santa, queima tudo quanto é porcaria da tua vida e daqui para frente, tu enriquece. Isso quando eles só tem um detalhe, tem que fazer um voto. Entendeu? Dá o teu salário desse mês. Olha aí, você entende? Tudo bobagem, tudo bobagem. Aqui, embaixo do sol, tudo sucede a todos igualmente, ao justo e ao injusto. A vida aqui é igualzinha, entendeu? Se você serve a Deus e tem negócios, tem negócio que dá certo, tem negócio que dá errado. Entendeu? Não adianta ficar: Jesus, me ajuda a vender uma casinha hoje. Eu vendo casa. Então, Jesus, me ajuda a vender uma casinha hoje. Não. Entende? Tem mais milhares de pessoas orando o mesmo. Tem uma guerra de oração entre corretores, que é a coisa mais linda, né, Charles? Se eu mando o cliente para mim, imobiliária, manda para mim, Senhor. Senhor, tu sabe que eu estou precisando. Essa comissão tem que ser minha, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou não sei o quê. Não adianta, irmão. Ali no lado, na imobiliária do ateu, o cara entrou logo lá. E não é que ele fez o negócio da semana. Entendeu? Porque aqui, embaixo do sol, é igual para todo mundo. Você entendeu? E assim como é igual para todo mundo, então haverá armadilha no caminho de todos aqueles que aqui vivem. Tá? Só que Jesus está dizendo que ai dos que armam armadilhas para escândalo, exatamente isso. Ai dos que armam armadilhas para os seus irmãos. Tá? Jesus, a partir daí, ele diz o seguinte: que se o sujeito não vigiar e for ele o armador de armadilhas, então é melhor que ele se suicidasse. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? É um negócio forte, é uma imagem forte, provavelmente um provérbio da época de Jesus, utilizado para dar conotação pesada a uma coisa que o indivíduo deveria caprichar para nunca fazer. É melhor morrer do que ser um armador de tropeço para o irmão. É melhor morrer do que viver fazendo coisa ruim para o outro, armando laço para o outro, prejudicando o outro. E Jesus tem plena razão, porque todo o contexto do evangelho vai nos trazer exatamente esse entendimento. Não só quando eu falo do evangelho, eu não estou falando dos 4 evangelhos. Eu estou falando do evangelho de Deus espalhado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque tem gente que pensa que o evangelho é só os 4 evangelhos. Mas não, o evangelho é as boas novas de Deus, e inicia-se no Gênesis e se fecha no Apocalipse. Por isso Jesus diz lá na revelação que dá a João no Apocalipse, ele diz o seguinte: eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra. Ele está dizendo: olha, dentro de todo o contexto da Escritura, eu estou presente.
o Evangelho, que é o próprio Cristo, está presente nos 4 Evangelhos em sua exposição e demonstração de sua vida, mas também está presente nos profetas e na lei de Deus. E ele disse, olha, se o sujeito vive para contrariar a lei de Deus e fazer as coisas contra o que Deus ensina a fazer, é melhor morrer, porque dentro do contexto está escrito que no juízo final cada um dará conta de si diante de Deus, e as obras de cada um se manifestará, se são boas ou más. E é claro que o indivíduo que vive fazendo o mal, ele vai levar uma carga de obras más. E quem passa dessa vida para outra com uma carga de obras más, vocês já sabem que ele receberá duro castigo e juízo. Olha só, e por fim será extinto, será aniquilado, como diz as Escrituras, né, que o ímpio, a sua memória desaparecerá. Ele já não existe mais. O salmista chega a escrever isso, ele diz, olha o ímpio, olha para ele, e daqui a pouco ele já não existe mais. Mas a memória do justo é eterna. Aleluia! A memória do justo, a vida do justo permanece para sempre. Porque Deus está nos crivando diariamente, se merecemos, através de Cristo, com boas obras. Como está escrito, o apóstolo Paulo escreve, que nele nós fomos feituras de Deus para as boas obras. O chamado de Cristo é para que adquiramos a salvação que há nele, o perdão de Deus através do sangue de Jesus, a fim de que daquele momento da conversão para diante, cada um de nós seja praticante de boas obras, produzindo o fruto maravilhoso do Espírito, ou da espiritualidade desenvolvida, evoluída, alcançando a maturidade para andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, produzindo o fruto maior, que é o amor, seguido de todas as suas virtudes, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a paz, o gozo, tudo aquilo que é de bom, que emana de Cristo, inundando o nosso coração e desenvolvendo-se em nós, fazendo de nós, sim, uma nova criatura. É algo maravilhoso, algo glorioso. Bom, se Jesus está se referindo aí, porque ele disse, a um destes pequeninos, se ele está se referindo aos pequeninos espirituais, a advertência dele é principalmente para aqueles que ensinam, para aqueles que evangelizam e para aqueles que desenvolvem a doutrinação através do discipulado. Observe bem a responsabilidade de cada um de nós. Todo mundo hoje parece que quer ser um líder espiritual, um guru. Hoje você acha, todo mundo se transforma em pastor de um dia para o outro. Tu vê o sujeito lá, ele está ali, daqui a pouco ele é pastor. Entende? Ele nem recebeu ensinamento. Não teve experiência no campo da vida. Eu já vi pastor pregando vitória numa noite e no outro dia ele todo derrotado. Não tem experiência, não tem energia suficiente para os embates da vida. Nós sabemos que Deus, antes de enviar um profeta, ele treina esse profeta nas experiências da própria vida. Antes de enviar os apóstolos, Jesus treinou os apóstolos durante 3 anos e meio. Em parte do ministério, dos 3 anos para frente, eles ficaram 24 horas com Jesus, encarando na vida tudo quanto é tipo de situação, desde os elogios até a perseguição de morte. Entendeu? Para que pudesse ensinar uma vida firme em Jesus, foram experimentados em todas as áreas da vida. Passaram fome, foram perseguidos,
caluniados, maltratados, apanharam. Olha só. E cadê aí o privilegismo de ser crente? O privilégio de ser um crente em Jesus é ter a presença de Jesus. É ter Deus com a gente. E isso aí não quer dizer que eu vou ser rico, que eu vou ser pobre, que eu não. Cada um vai ter a sua estrutura de vida. Aqueles que têm os dons de Deus e as habilidades naturais. Porque Deus, se você pegasse um grupo de 12 pessoas, nas 12 pessoas haverá todas as habilidades. Isso uma estatística. É natural que haja entre 12, num grupo de 12, aqueles que têm a habilidade de tocar, os que têm de cantar, os que são mestres, aqueles que têm... Então, vai desenvolver as habilidades, porque Deus, sabiamente, Ele pegou da sua graça e dos seus dons e distribuiu para a humanidade inteira. E Ele nunca deu tudo para um só. Sempre o sujeito depende do outro. De repente, Ele dá a Mozart, é isto? Uma habilidade extraordinária, mas também ele ficou surdo, não é? Beethoven, perdão, me ajudou o meu amigo Ian. Beethoven, mas ficou surdo. Então, a sinfonia de Beethoven, extraordinária! E o cara era surdo. E agora? Daqui a pouco ele dá uma sabedoria magnífica para o Einstein. E só a mãe dele que acredita nele. Entendeu? E de repente o cara é um fenômeno. Mas aí tem outras áreas da vida que ele não se apresenta capaz. Olha que coisa tremenda. Por que que Deus faz assim? Para que nós aprendamos a depender uns dos outros e a ser irmãos de verdade uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Nos completamos quando nos amamos e nos unimos. Quer ver um povo forte, um povo extraordinário? É o povo que se ama e se une. Louvado seja o nome do Senhor. Está cheio de exemplo de quando o povo de Deus, na Bíblia, de quando o povo de Deus se uniu, na palavra hebraica, errad. Quando o povo de Deus se torna um só, ele é invencível. Deus se manifesta e interfere quando o seu povo se torna um. Pega o povo de Deus dividido, discutindo que presbiteriano é que está certo, assembleiano está errado, que os batistas são liberais e que os da Deus e Amor são radicais, discutindo que católico não vai para o céu e espírita está totalmente perdido. Pega o povo de Deus fazendo isso, Deus nunca se manifesta. Porque Deus não tem prazer na divisão, Deus não tem prazer na murmuração, nem nas queixas de um para com o outro. Quer ver Deus alegre? Assentem-se católicos, espíritas, macumbeiros, vai trazendo aí, mas é macumbeiro, irmão? Sim, o que tem macumbeiro? Tem. Qual é o problema? Traz aí também os batistas, os presbiterianos, botam tudo aqui, afinal só vai ter um céu, não tem dois. De habitação para onde o Senhor nos promete ir, só tem um céu. E se nós não aprendermos a conviver na terra, sabe quando que nós vamos para lá? Nunca. É preciso saber viver, como diz a canção. É preciso saber viver. É preciso aprender a conviver. É preciso aprender a nos entender. Deus nos treina nos relacionamentos sociais. Ele faz testes conosco. Às vezes não tem aquele chatinho da família, que ninguém quer convidar. Deus só está olhando para nós assim. Vamos ver qual vai ser a atitude dele. Que coração existe ali. Aí alguém lá no meio da família diz, mas ele também é filho de Deus, chama ele, sim. Ele vai ficar triste, sempre tem o pacificador. O misericordioso, né? O bondoso. E aí chama. Lá vem o chatinho. E Deus fica olhando como é que cada um vai se relacionar com ele. Entendeu? Não abandone os chatinhos. Ele pode ir para o céu e tu ficar. Então, ame a todos que estiverem em volta de você. O mandamento é objetivo. Ama o teu próximo.
Então, o próximo, quem é o da vez aí? Ai, Jesus, é a irmã Mariquinha. Mas fala, eu vou ter que aturar agora. Atura aí, dá um tempinho teu para ela. Ela precisa desabafar, ela precisa ser ouvida. Ela precisa, ajuda a irmã Mariquinha. Irmão, disse, mas às vezes dá uma errada feia, porque a irmã Mariquinha vem e eu aturo e logo atrás está o Pafúncio. Não tem problema, atende o Pafúncio também. Dedica teu amor, abre teu coração, entendeu? E você está sendo observado. Papai que te doutrina, que te ensina, que te orienta através do teu irmão mais velho chamado Jesus Cristo, está observando se você está indo para a prática, se eu estou indo para a prática das ações que ele ensina. Porque de que vale o evangelho que não é praticado? O evangelho veio a mim. O evangelho é para mim. Ponto final. O evangelho é para mim. Faz parte da minha vida. Ora, amados, aqueles que ensinam, que orientam, que doutrinam, que reúnem, que fazem discipulados, aqueles que vão evangelizando, que vão falando para os outros, são responsáveis também aqui para fazer com que o caminho do outro melhore ou piore. Às vezes o fato de armar uma armadilha está na forma radical de como eu passo o evangelho para o outro, dificultando a vida dele. Não, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, se você não fizer isso, aquilo, tem gente que vai criando carga para o outro levar. E tem uns com uma pedra desse tamanho para soltar na cabeça do outro. Ao invés de ganhar para Jesus, ele mata o carinha. Você entendeu? Soltou lá, bom, agora tem que ser assim. Não for assim, eu não acredito. E isto tem feito com que muitas pessoas abandonem o caminho do Cristo, porque passaram a entender que eles não podem isso, não podem aquilo, não podem aquele outro, e então eles pensaram assim, eu vou ser privado de todas as minhas alegrias, de todos os meus prazeres, e aí eles não querem servir Jesus. Mas não é que eles são contra Jesus, eles não querem o que a liderança passou para eles, o que o evangelizador passou para eles, o que as igrejas passaram para eles. Neste sentido, eles não querem a igreja, eles querem Jesus. Eles amam Jesus, mas eles estão escandalizados, caíram numa armadilha. A armadilha do não pode. A armadilha dos laços religiosos radicais. E aí, se não pode isso, não pode aquilo, eu não tenho condição. Eu ainda preciso de um tempo para mim, eu não consigo. Muitos dizem assim. Então Jesus diz que ai dos que armam essas armadilhas, dos que dificultam a vida para o seu irmão. Ai deles. Essa gente acaba sofrendo. Você sabe que toda ação tem uma reação, que toda semeadura tem uma colheita. Então, veja bem, se eu estreito o caminho demais para alguém, esse caminho que eu vou, quem vai trilhar sou eu. Você já parou para pensar? O caminho que eu trilho, ele é feito pela medida que eu meço você. Jesus fala isso. Com a medida que você medir, você será medido. E com o peso que você pesar, você será pesado. De sorte que cada um de nós vai realizar para si mesmo as facilidades do caminho de Deus ou as dificuldades do caminho de Deus. Ah, irmão, as coisas estão difíceis para mim, olha, a vida não tem sido muito favorável, não. O irmão fala aí que não tem luta, o irmão está toda a vida alegre, mas a vida para mim não é assim, não. Dá uma observadinha assim, como é que tu tem feito os espaços para as pessoas passar dentro da tua fé. Observa, tem gente que estreita tanto o caminho, ele está entalado na porta. Entendeu? Ele estreitou tanto a porta, ele é meio barrigudinho como eu, nem de lado não passa, trava. Eu disse, o que está vendo? Você estreitou demais. Mas eu não estreitei para mim, eu estreitei para o outro. Mas eu vou colher. Sabe por quê? O que eu meço para o outro é eu que passo. E ele?
Ele vai passar na medida que ele está medindo os outros. Olha que coisa interessante. Você vai passar na medida que você faz para os outros. Quando eu me conscientizei disso, eu botei um esticador na porta do céu, entendeu? E fui, tem aquele esticador para abrir lataria, assim, eu botei um desse na porta do céu, botei e comecei a abrir, e foi abrindo. Comecei a botar o Nivaldo para dentro, o Ian, entendeu? Olhei para a Vivi, não, ela vai também, vai. Entendeu? Olhei o Edson e a Sandra, disse, não, eles dois não é que vão mesmo, o Luiz, eu dei uma esticadinha, vai também, entende? Tu também, eu já botei juntos os três de uma vez só. Não deixo mais ninguém de fora. Se depender de mim, todos vocês entraram. Aleluia! Vocês estão todos salvos. Oh, glória a Deus. E o meu coração perto do de Jesus é desse tamanhinho, meu coração. O de Jesus é grande, grande, grande. Se eu amo vocês o suficiente para encaixar cada um de vocês lá dentro, imagina a torcida, a força. E isso, claro, eu não precisaria nem falar assim, porque vocês têm a prova de amor maior de Jesus por todos nós. Ele deu a vida por nós. Aleluia! Isso é amor! Amor sem limites! Glória a Deus! E ele não olhou quem estava fazendo bem, quem estava fazendo mal. Ele não condicionou o seu amor. Não, é um amor incondicional. Um amor que só Deus tem. Um amor que consegue abraçar o pródigo, botar nas costas a ovelhinha perdida, encontrar os valores que deixamos pelo caminho. Ele faz de tudo para nos salvar. Para se perder é que é difícil, porque Deus nos cerca de todos os lados, nos chamando para Ele, desejando que todos se salvem. Oh, glória a Deus, isto é maravilhoso, irmãos, essa é a proposta de Jesus, e dentro desta proposta, então ele diz, ora, considera tudo que foi feito por você, e não arme nada de armadilha para ninguém cair, não cause escândalo. Essa é a proposta. É viver na consciência da graça que nos alcançou, entendeu? E dela, usufruindo, tenhamos a liberdade de pegar dessa graça que nos alcançou e distribuir para aqueles que ainda estão desgraçados. Para aqueles que estão aguardando o livramento, aguardando uma palavra de salvação, uma palavra da graça divina. Deixa Deus agir através de você. Esse é o grande chamado. E não cause tropeço para ninguém. Ora, amados, quem ensina errado provoca queda de iniciantes. Esses iniciantes é o que Jesus chama de pequeninos. Quem são os pequeninos na palavra de Jesus? São aqueles que estão engatinhando na fé, que estão aprendendo as coisas de Deus agora, entendeu? E que são fáceis de serem manipulados como qualquer criancinha, porque o seu coração se abriu para o que há de melhor, numa expectativa de que estão encontrando uma vida extraordinária em Deus. Eles olham para a igreja, os recém-chegados, e eles acham que na igreja só tem santinho. Jamais passa pela consideração de um iniciante na fé, que na igreja se reúne também os diábolos. Não passa na cabeça deles. Não passa pela cabeça deles aquilo que está no compêndio psicológico de Jó, que na reunião dos filhos de Deus, nós todos aqui, também encontra-se Satanás. Tem Satanás. Mas, irmão, Deus, tu disseste que Satanás, o anjo caído, mas não estou falando daquele, eu estou falando dos opositores da fé,
os opositores da palavra de Deus, aqueles que resistem à verdade e que se infiltram para prejudicar as pessoas que buscam a luz e o bem. Pessoas infiltradas que atuam no contexto religioso num todo e nos encontros da eclésia, da assembleia dos santos. Pessoas que se infiltram para murmurar, criticar, dividir ou se aproveitar, como é o caso de alguns que chegam à liderança e se aproveitam daqueles que ainda estão sendo instruídos para servir a Deus e cujo coração está tão molinho e eles vivem mais pela emoção, porque são criancinhas, estão mais dentro do terreno da emoção. Alguns diabolos, satãs, se aproveitam disso para extorquir, tomar recursos, se aproveitar dos bens e por torpe ganância, como escreve Paulo, eles querem pedir tudo que você tem. Daqui a pouco, com promessas falsas, promessas que Jesus não fez, essa história de que, né, como eu estava falando no início, essa história de que as portas vão tudo se abrir para ti, entende? Uma história mentirosa, todas as portas vão se abrir porque você agora serve a Deus. Vão mentindo ao longo do processo de crescimento espiritual e evolução consciente. Daqui a pouco a pessoa olha e não é nada como foi falado. Está saindo tudo o contrário, aquilo que foi empregado, tudo aquilo que ele creu, tudo aquilo, e ele fica com umas interrogações, indaga, mas como é que pode? Eu estou servindo a Jesus direitinho, eu estou seguindo a Deus, como é que eu perdi o emprego? Como é que roubaram o meu carro? Por que que o meu filho adoeceu? Por que que morreu o meu parente? Ou eu orei tanto, porque você foi ensinado errado, não entende, não se preparou para os grandes impactos da vida. É preciso se preparar para os impactos da vida, mas alguns fazem os pequeninos tropeçar, ensinando coisas erradas. Em alguns casos, a pedra de tropeço é a própria palavra. Você sabe que Jesus disse que a palavra é uma rocha. Ele disse, aquele que edifica sobre a rocha. Lembram desse texto? Aprendemos ali atrás, né? Olha só, ele disse, aquele que edifica sobre a rocha, que é o que tem as minhas palavras e as pratica. É como o homem prudente que edificou na rocha. Então ele chama a palavra de rocha. E ele diz que a nossa vida espiritual deve ser edificada na palavra dele. Na palavra dele. Certo? Então, tem coisas, tem crente que ele edifica na areia movediça das profecias de profetas atuais, das visões, das revelações, dos sonhos, tudo incerto, entendeu? Mas alguns creem mais na irmãzinha ou no irmãozinho de cabelo branco, falar de mim, entendeu? Do que na palavra de Deus. Tem gente que pensa que velhinha não mente, tá cheio de velha mentirosa por aí afora. Tem gente que pensa que velhinho não mente. Eu fui lá, era um irmãozinho tão velhinho, todo enrugadinho, cabelinho branco assim, entendeu? Eu disse, grandes coisas, ele também mente. Então tem que ter cuidado com essas profecias fora da palavra. Com a vida edificada sob palavras de homens e não palavras de Deus. Isso faz com que pessoas caiam. Essa também, e uma forma de eles armar a armadilha é usar textos fora de contextos e colocar em cima de você, na sua mente, no seu coração, entendeu? E a pessoa sai dali sobrecarregada. Eles pregam a palavra de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A pessoa vem para Jesus, daqui a pouco tem uma carga tão grande, não consegue nem andar. Não consegue andar, está travado pela carga. Usaram a própria palavra para causar armadilha. Claro que nenhum líder é maluco de ir falar uma coisa sem apontar na Bíblia. Cuide como está na Bíblia, tá, irmão? Cuide como está na Bíblia. Você está entendendo a minha expressão? Entenda, vou explicar.
Cuide com a pessoa que diz, está na Bíblia, mas vai lá, pega o texto fora de contexto. Entendeu? Vai lá, pega o texto fora de contexto. Está na Bíblia. Está na Bíblia que Lucifer caiu do céu. Está na Bíblia. E você vai lá em Ezequiel e vai ler. Está ali, caiu do céu. Aí você está induzido e você não lê o texto inteiro. Você não entra lá no capítulo 28 do Ezequiel e está lá mesmo. Está lá, caiu do céu. Mas aí você não lê o versículo 2. O versículo 2 diz assim, tu és homem. Não diz que é um anjo. Tu és homem. Aí você lê o versículo 1, vai dizer assim, profecia contra o rei de Tiro. Não está falando de anjo nenhum que caiu do céu. Então esse está na Bíblia, está tudo. Tudo que você quiser está na Bíblia. Só que tem que ver o que está na Bíblia de fato dizendo. Texto, contexto, o contexto histórico, quem está falando, para quem está falando. É Deus que está falando isso aqui. Quer dizer, mas a Bíblia é a boca de Deus. É nada. Deus não tem várias línguas. Entendeu? A Bíblia é a boca de Deus. O que é boca de Deus? Coisa nenhuma. A boca de Deus é antes da Bíblia. A Bíblia inicia-se com os escritos de Moisés. Mas Deus já tinha falado com Abraão. Deus já tinha falado com Enoque. Deus tinha falado com Noé. Deus tinha falado com Abel. Com Sete, toda a sua família. Então não tinha Bíblia, não tinha Deus. Não, amados, não se iludam. Então o estar na Bíblia muitas vezes complica a vida dos irmãos. E só serve de tropeço para alguns andar errado, para outros tropeçar no seu desenvolvimento espiritual. Tem que ter sabedoria. Tem que ser sábio. O salmista disse, portar-me-ei no caminho reto, no caminho da justiça, com inteligência. Eu vou servir a Deus, mas eu não vou ser um ignorante. Eu vou servir a Deus, mas vou servir a Deus com inteligência. A sabedoria não me afasta de Deus, a sabedoria me aproxima de Deus. A ciência pode me inchar, me ensoberbecer, mas a sabedoria me faz saber comandar. Por isso Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha uma oração linda para fazer. Em vez de pedir carro, em vez de pedir casa, em vez de pedir emprego, entendeu? Peça sabedoria. Peça sabedoria. A bela oração de Salomão. Uma oração feita enquanto seu corpo repousava e seu subconsciente trabalhava em Deus. E das profundezas do subconsciente, ele faz uma oração em sonhos. Coisa que a maioria não entende, não percebe. Ele dormiu em paz, logo teve sonhos e projeção do seu subconsciente. Ele conversou com Deus enquanto o corpo dormia. E Deus perguntou ao subconsciente de Salomão. Vamos falar assim, perguntou ao seu espírito e as dimensões mais profundas do seu ser, a verdade no íntimo. Salomão, o que tu queres? O que tu queres? E o Salomão disse, eu quero sabedoria. Quero sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. Dá-me sabedoria, Senhor. E Deus então, ainda em sonhos, fala com o íntimo de Salomão e faz promessa. E diz para ele, como tu não me pedisse, olha lá, a verdade no teu íntimo é tão patente diante de mim. E eu tenho a percepção mais profunda do teu ser, Salomão. Como o teu desejo não é riqueza, não me pedisse riqueza. Também não me pedisse os teus inimigos, um pedido natural dos reis. Entrega nas minhas mãos os meus inimigos. Ele disse, como tu não me pedisse as riquezas, nem me pedisse os teus inimigos, eu vou te dar sabedoria e riqueza como nenhum antes de ti teve. Ah, meus irmãos, saber pedir, saber o que pedir,
Louvado seja o nome do Senhor. Deus está interessado em nos dar sabedoria e nos iluminar para nós sabermos como andar. Então, princípio número 1 do capítulo 17 de Lucas: não ponha tropeço para os outros. Facilite a vida das pessoas, ajude as pessoas, entendeu? Abençoe as pessoas, ame as pessoas. Oh, glória a Deus, não faça ninguém cair, ajude ele a aprender a andar, ensine a andar, aconselhe. Quantas vezes eu cheguei em reuniões que estavam irmãos conversando ali, e alguém lá falando de outra pessoinha que estava se dando mal. Eu disse: mas ele merece mesmo. Essa é a mão de Deus que está pesando sobre ele. Bem feito! Olha só. Eu me arrepio todo. Eu disse: ai, Jesus, ele não sabe o que está falando. Ei, não fala assim, não diz isso. Faz uma oração por ele. Abençoa, não te alegra nem com a queda do teu inimigo. Não te alegra, entendeu? Abençoa ele. Clame por misericórdia, peça luz celestial sobre a consciência dele, para que ele desenvolva uma outra mentalidade, que haja um milagre nele, o milagre do convencimento do Espírito, para que haja também então uma conversão, porque se ele for convencido na sua consciência de que aquele caminho está equivocado, vai haver uma conversão na sua alma, ele vai chegar ao desejo de mudar de vida. É isso que nós temos que orar. O mundo não melhora se nós falar mal de ninguém. O Brasil não vai melhorar falando mal do Bolsonaro. Não. Falando mal dos deputados, falando mal do prefeito de Itajaí, do governador do estado. O estado não melhora, a cidade não melhora. Não vai ter melhoria nenhuma falando mal dos políticos. Agora tem melhoria se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, sair da sua posição de eu sei tudo, se humilhar, sair da sua exaltação, da sua arrogância, e humildemente se aproximar de Deus, e primeiro se converter dos seus maus caminhos, porque é engraçado como as pessoas falam mal das outras e ela faz a mesma coisa. Eu já até cheguei a concluir que algum mal que as pessoas falam é na verdade inveja. Ele só fala porque não é ele que está naquele lugar. Entendeu? Agora viram? O fulano de tal, o político tal, botou o filho dele, não sei onde. Por quê? Tu queria para ti, é? Não, para mim eu não queria. Então deixa eu botar o filho dele. Ora. Né, mas eu já viste que ele encheu as secretarias só de amigo dele. Por quê? Tu queria uma vaguinha também? Não, eu não queria. Eu não queria. Entendeu? Então quem está remungando aí? Se tu não queria, alguém tinha que pegar. Ele botou um amigo dele. Você está entendendo? Às vezes a arrogância nossa são palavras sem raciocínio, palavras sem consciência, mas que atrapalham a vida, atrapalha a nossa vida, atrapalha a vida da comunidade, atrapalha a vida da família. Então, pare com isso, ore ao Senhor, diga: ô Senhor, dá sabedoria, dá sabedoria. Senhor, talvez alguns deles nem merecem. É possível que alguns nem se importam contigo, nem pensam em ti, mas por causa de nós, teu povo, dá sabedoria a eles. Por causa dos meus filhos, Senhor, que eu tenho criado no teu caminho, nós precisamos de uma nação melhor, de um estado melhor, de uma cidade melhor, Senhor. Dá sabedoria aos governantes. Dá sabedoria. Senhor, tu tens o domínio de todas as coisas, lança sobre eles luz consciente, que em lampejos da tua luz, em meio às trevas que eles possam estar vivendo, eles tenham a percepção do que precisa ser feito, do que precisa ser realizado, para que o teu povo seja abençoado com paz. Olha aí, esse é o caminho certo? Logo em seguida, Jesus fala o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar
Porque daí vem a questão, né? Tá, mas eu tô tratando bem, mas ele está sendo ruim para mim. Eu trato bem, né? A minha sogra, mas ela está sempre pegando no meu pé. E como é que faz agora? Pede para a velha morrer? Não. Entendeu? De jeito nenhum. Então, acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o. A palavra repreende-o aqui é uma palavra que precisa ser avaliada. Repreender é confronta ela com amor. Repreender não é xingamento. Repreender. Ei, você não está fazendo as coisas certas. Você está tendo uma atitude que me deixa triste. Olha só. A sogra para na hora. Já sei, tu queres aquele pudim que tu gostas, né? Entendeu? Vai xingar a veinha, ela vai ficar brava. No lugar do pudim, tem o cabo da vassoura. Entendeu? Então, se tu vê, ou se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha aqui que coisa legal. Você não deve armar armadilha para ninguém. E se você ver alguém errando, não fale mal dele. Repreende-o. Fale com ele. Porque diz para mim, vocês já viram alguém mudar porque você falou mal dele para o outro? Vocês conhecem alguém que mudou? Diz, olha aqui, ó. Rapaz, eu vi o Pafúncio fazendo uma coisa errada. Ele deu uma volta por ali, fez uma coisa errada. E eu fui lá, falei para o Chifrinho, olha, o Pafúncio fez assim, assim, errado. Quando voltei, o Pafúncio tinha mudado. Você já viu isso acontecer? Não acontece. Não acontece. Quando é que uma pessoa tem mudanças? Quando ela é conscientizada dos seus erros. E para ela ser conscientizada dos seus erros, ela precisa ser confrontada com os seus erros. Então, eu vi a pessoa errar, eu devo me aproximar. Né? Oi, querido, ou querida, tudo bem? Como é que tá as coisas? Não, tá indo. Ou tá tudo bem. Se eu te vi, me visse, lá em tal lugar. Ixi, visto o que aconteceu, né? Se vi. Vi. Mas fique tranquilo. Fica tranquilo. Da minha boca ninguém vai saber. Eu sou um servo de Jesus que aprendi que o sim é sim, o não é não. Fique tranquilo. Eu só vim falar contigo porque eu quero teu bem. Conserte isso aí. Muda essa atitude, não faz assim não. Não caminha por esse caminho não. Passa a agir diferente, é para o teu bem. Não me prejudique em nada, é para ti. A pessoinha fica me amando. Então, quando nós vamos estudar a palavra pecado, do latim peccare, né? Então, está tratando de errar o alvo. Errar o alvo. Porque fala pecado, quando a mística religiosa transformou a palavra pecado numa coisa horrenda, né? Está em pecado o irmão. Todo mundo diz, meu Deus, né? Pecado, meu Jesus, o que vai acontecer com ele? Meu, se Jesus vem, vai para o inferno, não é assim? É a mística, entendeu? Mas, na verdade, todos nós erramos o tempo todo. A gente erra o alvo. Às vezes erra o alvo das palavras, às vezes erra o alvo do olhar, às vezes erra o alvo do raciocínio, às vezes erra o alvo do caminho, às vezes erra o alvo de várias formas. Todos nós. E o que Jesus está dizendo? Se tu vê que o teu irmão errou o alvo, vai lá, conversa com ele, entendeu? E se ele se arrepender,
ele é maravilhoso. Porque então ele passou por aquilo que já ensinamos aqui, pela metanoia, pela mudança de mente. E se ele passou pela mudança de mente, então houve uma renovação das ações. Vocês estão entendendo, irmãos, que não tem peso nas palavras de Jesus, que são palavras de amor, palavras de conscientização, para que a gente tenha cada dia uma vida melhor? Que a gente pensa, o irmão errou, vai ter com o irmão, dá-lhe de dedo no irmão, exclui o irmão, corta o irmão, tira da ceia, né? Assim, as igrejas é assim, não é? Tira da comunhão, excomunga, a palavra católica essa, excomunga na igreja evangélica, disciplina na igreja evangélica é uma punição para quem errou, né? Ou então, não, mas o pecado dele foi maior. Como assim o pecado dele é maior? Tem igreja evangélica que exclui, entende? Porque adulterou. Adultério na igreja evangélica parece assim, um pecado imperdoável, entendeu? O sujeito é mentiroso, trambiqueiro, trapaceiro, tá lá. Entende? É presbítero, evangelista, tá lá, entendeu? Os bancos não financiam o carro para eles, entende? Não, por quê? Porque não pagam. Mas está lá. Adulterou, pronto. Adulterou é um pecado do outro mundo. Entende? Você entende? Eles fazem pesos diferentes, eles fazem medidas diferentes. E Jesus está dizendo, não. Qualquer tipo de erro, qualquer tipo de desvio, qualquer desequilíbrio na equidade vai levar à iniquidade. E se você está indo para a iniquidade, se eu estiver indo para a iniquidade, Jesus disse, socorra, ajude, chame, abrace, repreenda-o. Cara, esse não é o caminho para tu ir. Eu nunca vi falar tanto em crente deixar o cônjuge. Ultimamente é o que mais falam. Eu estava em casa, estava meditando, digo, meu Deus, que tipo de pessoa é essa? Entende? Não vou deixar, não gosto mais, vou deixar. E a tua palavra diante de Deus, e o teu compromisso na presença de Deus, entendeu? E os teus juramentos estão um caco. Que tipo de homem é o homem que não honra as suas palavras? Que tipo de mulher é essa? Que diante do altar do Senhor vai lá e jura fidelidade e tal, e que vai ficar junto, e que está junto, até que a morte os separe, e agora começa a ensaiar o divórcio, ensaiar a separação. Deus não quer isso. Em Malaquias ele diz, eu odeio o divórcio. Deus diz, eu odeio o divórcio. Você já imaginou Deus odiando uma coisa? Eu odeio. Tenho nojo. E de fato, se tem uma coisa triste é o divórcio. Entende? Arranca pedaço dos corações dos cônjuges. Porque agora se tornou uma só carne. O divórcio é algo que tem que ser cortado na própria carne, tornou-se uma só carne. Agora, separa essa carne, entendeu? Arranca pedaço de um lado e de outro. Vai ficar cicatrizes que nunca vão desaparecer. Não tem tatuagem que possa esconder essas cicatrizes. E aí vem para a prole, né? Vai lá para os filhos. Há todo um fator psicológico envolvido. Há uma ruína que vai até as profundezas do espírito. Uma contaminação total. E os caras que servem a Jesus falando em divórcio? Não conheceram o Senhor. Não sabe nada do Senhor. Tem coisa errada aí. Precisa ser iluminado. Então, é com essas palavras que Jesus diz, olha, repreende-o. Sim, cara, esse caminho aí não é o caminho de Deus, né? Somos todos nós filhos de Deus.
Então somos todos irmãos. Se alguém errar, vamos chamar esse alguém e ajudar ele. Nós não temos essa história que eu ouvi muitas vezes dentro de igrejas evangélicas, entendeu? Mas nós temos que proteger a igreja. A igreja somos nós, irmãos. A igreja somos nós. Entende? Não, mas se o fulano ficar ali, fica feio para a nossa denominação. A denominação vale mais do que o irmão. Jesus não morreu por denominação nenhuma. Jesus não levantou uma placa, não criou um CNPJ, não construiu nenhum templo e não se deu a um povo. Não. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. É o mundo todo, irmãos. Não tem diferença de etnia. Não tem diferença de cor, de raça, de religião. Não. Deus é Deus de todo mundo. O que ocorre é que os filhos de Deus têm os obedientes e os desobedientes. Quem obedece tem todas as bênçãos do Pai. Não porque o Pai não gosta do outro, é que o desobediente ele vai arrebentando com a própria vida. De novo eu volto, é só voltar a Lucas capítulo 15 e ver as ações do pródigo. Não foi o pai que machucou o pródigo, não foi o pai que tirou a herança do pródigo, não foi o pai que aniquilou os recursos do pródigo. Quem aniquilou? Foi ele mesmo. Tomando caminhos errados, atitudes erradas, decisões erradas, escolhas erradas, escolheu os prazeres ao invés de escolher os conselhos do pai. E como consequência, acabou se atrapalhando, porque era novato demais, entende? Para desenvolver a sua própria vida por sua própria conta. Precisava ainda mais um tempo juntinho do pai, sendo orientado, aconselhado, até atingir uma maturidade capaz de usufruir de tudo que o pai tinha, mas quis antecipar. Quis tomar decisões antecipadas e se quebrou. É assim que acontece também com a humanidade. A maioria das pessoas anda por sua própria conta. Elas não observam os conselhos de Deus, não leem a palavra de Deus, não leem. Elas não têm uma visão da sabedoria divina. Andam pelo seu, às vezes não é nem pelo seu consciente, pela sua irracionalidade. Por que pessoas fazem tanto males a outra? Eles estão irracionais, estão vivendo como animais, perderam a capacidade de avaliar as coisas, de fazer as escolhas, já estão impulsivos e como animais instintivos, vão praticando tudo quanto é sorte de males, ao ponto de assustar quem tem um pouquinho de consciência. Diz, meu Deus, como é que o sujeito fez isso? E aí já vem o irmãozinho mais atrapalhado, diz, foi o diabo, irmão. O diabo é ele mesmo, cara. Entendeu? Ele é o diabo. Outro dia, é igual aquela história do boteco, né? O cara todo dia enchia a cara. Ia cambaleando, caía na sarjeta e tal, e outros amigos pegavam, levavam ele para casa. Quando chegava em casa, a mulher brigava, e ele dizia, foi o diabo. Foi o diabo. A mulher disse, meu Deus, o que eu vou fazer? O diabo está acabando com meu marido. Um dia a mulher saiu, foi lá no boteco que ele bebia, e ela ficou observando da porta. Ele não viu ela. Ele disse, bota uma aí. Tá. Daqui a pouco, bota mais uma. E ele foi enxugando, né? E a mulher esperando. A hora que o diabo apareceu, eu quero dar uma cadeirada nele, né? O diabo não apareceu a noite toda. Ele saiu cambaleando e tal. No fim, ela que ajudou a levar ele também. E quando ele disse que era o diabo, ela disse, tu é um homem mentiroso. Tu não sabe, mas eu fiquei lá olhando o tempo todo. O diabo não apareceu nem um minuto lá no boteco. Só estava tu e os teus amigos e o dono do boteco. E é verdade, irmãos. Não tem nada com o diabo, não. Entendeu? O cara trai a mulher e diz que é o diabo. É o diabo dele. Ele.
Você entende? Então nós temos que ter cuidado para não inventar em cima da realidade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não inventa historinha em cima da verdade. Assume as responsabilidades. Se tivéssemos um diabo externo que nos instiga a fazer as coisas erradas, Deus não poderia nos levar a juízo. Ou se levasse, seríamos ineputáveis, porque não tínhamos culpa de ser coagidos para executar os males. Deus só vai nos levar a juízo porque cada um de nós é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos, gestos, ações. De sorte que Paulo escreve, e Paulo, é bom que foi Paulo que escreveu, porque ele foi um grande advogado dos judeus e um promotor público da nação de Israel. E ele escreve dizendo que nós somos inexcusáveis diante de Deus. Somos inexcusáveis. Não vai dar para dizer para Deus que é luz total que tinha um diabo. Ele disse: não, olha aqui, eu vou mostrar para ti o diabo. Ele vai tirar o HD, a nossa consciência, e fazer passar a nossa vida diante de nós, como nós vimos na quarta-feira, com o rico. Entendeu? Vai passar a história todinha, eu vou lembrar de coisa que eu nem sonho que eu fiz. Eu sou. No holograma celestial, vou ver a mim mesmo. Vou ver a mim mesmo. Meu espírito vai estar ali, ó, hologramando todo a Deus. E Deus mostrando aquilo que dentro de mim não cuidei e que me contaminou. Por isso que o Salomão, com a sabedoria que Deus deu, já escreveu lá atrás. Lá atrás o Salomão escreveu e disse assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tua vida aqui fora é tudo que tu coloca aqui dentro. Tu primeiro planeja e eu primeiro planejo, tudo nós desenhamos aqui, cada palavra, cada gesto, cada ação, antes se forma aqui. E a consciência, como o rim, deve ser o filtro daquilo que eu vou exteriorizar. Porque aquilo que em mim mesmo, no filtro da consciência, eu consegui estancar, não se exterioriza, e isso não me culpa. A palavra que eu segurei, o tapa que eu não dei, o empurrão que eu evitei. Aqui dentro estava cheio de impulsos. Todos os hormônios mexeram com todo o meu cérebro. Eu diante da árvore da vida, bem e mal, e eu ali, e a serpente da imaginação. Vou bater, vou empurrar, vou maltratar, vou acabar, eu esbarro, eu faço. E o filtro da consciência filtrando. Deus não gosta disso. E o Senhor não quer que tu haja assim. Não, isso não é coisa de quem serve a Jesus. Acabou o filtro, filtrando sobre. Deixa para lá. Venci meu ego, venci Satã, venci diabo dentro de mim. O que ficou em mim foi Cristo, a luz da consciência. Que coisa maravilhosa, irmão. Aprenda para ser feliz, aprenda para você viver com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos ficar ligados ao erro. Se alguém errar contra nós, temos que perdoar. Perdoe, porque se você não perdoar, você fica ligado ao erro, você fica conectado. Fez para mim, me chamou de feia.
Me chamou de feio. Eu gosto dessa palavra porque às vezes eu não sou aquele homem bonitão, né? Ninguém me convidou para ser um modelo, né? Entende? Ninguém quer o meu corpinho para servir de modelo fotográfico. Então, claro, eu não sou aquela beleza toda. Mas alguém chama de feio e a gente acha ruim. O pior é que acha ruim e liga. Amarra-se no indivíduo e fica aquela cordinha. O cara anda para lá e para cá e a gente matutando na cabeça. Me chamou de feio. Vamos convidar o fulano para fazer um churrasco? Não. Por que não? Se o fulano vai, eu não vou. Só porque ele chamou de feio, cara. É uma falta de consciência de si mesmo, né? E eu estou falando de mim que não sou tão feio. Aí tem um irmão que disse, não, irmão Adilson, todos os filhos de Deus são bonitos, porque tu não conhece alguns. Tem uns que são feinhos, que dói a vista. Ora, nós devemos perdoar, Jesus disse. É para perdoar. O sujeito errou, aconselha ele, orienta ele. E depois de orientado, perdoa ele. Perdoa, deixa as coisas para lá. Não devemos ficar ligados. Jesus nos ensina, então, nessa passagem, a ajudarmos o nosso irmão que errou na sua libertação. Porque a palavra grega usada ali, ela trata justamente disso, de libertar o irmão. Vem lá do latim, perdonare, né? Liberte o irmão, deixa libertar. Liberta ele, libera, tá liberado. Tá liberado. O perdão é isso. Alguém disse assim, eu vou te perdoar, mas tu vai preso. Então não perdoou. Entendeu? Libera o irmão, deixa o irmão ir. Entendeu? Não atravanque o caminho de um irmão. Eu tenho um parente que era chefe de uma grande empresa em Itajaí. E alguém me prejudicou muitíssimo há anos atrás. E um dia eu chego na casa do meu parente e o meu parente disse assim, hoje fulano me procurou pedindo uma vaga de trabalho. E quando olhei para ele, lembrei de tudo que ele te fez. E disse, não tem. Quando ele disse isso, deu uma dor no meu coração. Eu disse, mas por que tu disseste que não tinha? Tu tinha a vaga? Ele disse, tinha. Mas para ele, não. Aí convidei o meu parente para se assentar, conversamos. Eu disse, não faz isso. Ele tem esposa, tem um filhinho. Ele precisa trabalhar. Mas o que ele te fez, Adilson? Eu disse, não faz mal. Eu já perdoei ele. Ele está perdoado, ele não deve nada, não. Ele não tem dívida comigo. Está liberado, perdoado. O meu parente ficou me olhando assim de forma estranha. Entende? Eu disse, tu chama ele, ele precisa. Ele chamou o rapaz. Deu o emprego para o rapaz. Depois da nossa conversa. E mais, ele ficou amigo do rapaz. E nós três, com as nossas famílias, já fizemos alguns churrascos juntos. Você entende o que Jesus está falando? Perdoa. Se ele faz algo contra ti, perdoa. E Jesus fala de perdoar 7 vezes ao dia. Se ele voltar, ele errou de novo, perdoa de novo. Aí alguém diz, mas 7 vezes ao dia? O Pedro pergunta para Jesus, 7 vezes, Senhor? Não é só 7, não, é 70 vezes 7. Entendeu? O número 7 aí aparece como um número infinito. Na verdade, o 7, eu não vou ter tempo para explicar agora, porque a coisa é muito grande, muito profunda. Nós vivemos num mundo matéria que é 666. Quando eu falo 666, o núcleo atômico do carbono, do qual nós somos formados, e são 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons.
Entendeu? Então é por isso que é 666, o mundo matéria, a matéria que Deus criou, de onde nós saímos, entende? 666. Por isso, lá no Apocalipse, a pessoa faz uma confusão com o Apocalipse, traz bichos de tudo quanto é lado, não entende simbolismo, e aí acha que Deus está falando de um ser que vai vir aqui diferenciado. Não, querido, 666 é todos nós, é número de homem. É todos nós. Por que número de homem? Porque é número de matéria. Está falando desse mundo que está reservado para a destruição, entende? Mas tem uma nova vida para vir. A nova vida que está para vir é 777. Entendeu? É a vida pós-milênio, pós-juízo final, e a vida de novos céus e novas terras em que habita a justiça, aonde o mundo dual vai ser eliminado e uma nova vida vai se revelar. Nós vamos ter aqui um estudo do Apocalipse quando eu acabar os evangelhos, e vocês vão aprender isso aí, tá? Então, olha só que coisa interessante. Essa matéria 777 é a matéria do corpo de Jesus. Você sabia? Nós somos 666. Se eu tentar passar nessa parede, eu vou me quebrar todo. E não vou passar. Mas o Cristo ressuscitado já está na esfera da nova vida. E ele, ressuscitado, entra no cenáculo onde estavam os apóstolos, passando pela parede. Ah, mas ele não é de carne e osso. Quem que disse? Ele mandou o Tomé tocar nele. Vem cá, veja que eu não sou um espírito, Tomé. Toca aqui, vê se um espírito tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então Jesus tem uma matéria, mas é uma matéria totalmente transformada. É uma matéria ressurreta, sem incorruptibilidade, do corpo de uma nova vida que Deus tem reservado para aqueles que amam Ele e guardam a sua palavra. Haverá uma nova vida. É a vida 777. Olha só. Mas para chegar na vida 777, que é a vida espiritual, a vida dentro das dimensões celestiais, a vida na imatéria, que ultrapassa a compreensão da vida da matéria. Para chegar lá, nós precisamos aprender a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu, a libertar, a perdoar, a não se sobrecarregar de mágoa, de ódio, de rancores, de tristezas, porque aqueles que se sobrecarregam descem. E vocês sabem que o espírito que sai do corpo e está sobrecarregado de rancores e raivas e tristezas, ele vai para uma queda livre na escuridão. Desce. Por isso Salomão escreve que para o entendido o caminho da vida é para cima. Ele está falando para cima, não é geograficamente, para cima é positivo, é um caminho de luz, é um caminho de entendimento, é um caminho de crescimento, de evolução consciente, evolução espiritual, de mergulho na imatéria, é o caminho do 777. Ora, a vida dentro desta matéria 666 é findável, ela tem fim, ela tem daqui a pouco se vai. Os poetas bíblicos escreveram dela só, a vida do homem aqui na terra é como um conto ligeiro, passa rapidinho. É como um vapor que aparece e logo se desvanece. É assim a vida do homem, os dias do homem passam rapidinho, entende? Ontem eu era um bebê e agora já sou quase um velhinho. E daqui a pouco fui embora, entendeu? A vida de verdade é a vida pelo lado de dentro. E é aí que Jesus está trabalhando. Diz, cuida do teu lado de dentro, cuida do teu coração, cuida de ti. Joga o lixo fora, fica só com o que é bom, fica com as coisas boas, com as lembranças boas. Tem gente que está lembrando de uma coisa que foi feita 30 anos atrás, entendeu? Sei lá. O marido disse para ela que ela estava meio feinha naquele dia, e estava mesmo, descabeladinha, não tinha tomado banho. Então, ela guarda aquilo ali 30 anos. Um dia ele me chamou de feia. Um dia ele me chamou de feia. Um dia me chamou de feia. E não quer mais nem ver o cara perto dela, entende? Vive ali por uma conveniência. Ora, amados, descarrega esse teu espírito, não é na sessão, descarrega do outro lá, entende? É que descarregue você mesmo, tira para fora o que não presta, joga fora, entendeu? Tira fora, fica com o que é bom, fica com as coisas boas, com as lembranças boas, com os momentos bons, vai se aliviando que quando Papai do céu te chamar, seja porque via for, tu tá levinho, o Espírito te levar. Entendeu?
tal qual Lázaro, né? Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, aos braços de pai Abraão. Olha só que coisa extraordinária. Então, liberte, perdoe, certo? Deixa as coisas na vida 777, o perdão é infinito. Na vida 666, o perdão é condicionado à vontade. Você diz, irmão, eu não consigo perdoar. É mentira, tu não quer perdoar. As pessoas não querem, diz que não conseguem. Entendeu? Irmão, eu não consigo perdoar. Seu mentiroso, tu não queres perdoar. Porque se tu quiser, perdoa. Eu te devo 100 pila. Se tu quiser perdoar, é só dizer disso, não precisa pagar mais não. Deixa pra lá. Pronto. Não estou devendo mais, tu perdoou. Entendeu? Ah, assim é fácil, irmão Deus. Mas me chamaram de feio. É só tu admitir o que tu és e dizer, olha, tu tá certo mesmo, cara. Tá certo. Vai na paz. Entendeu? Mas mentiu contra mim, irmão Adilson. Disse que eu não presto. Tudo bem, eu não vou entrar na consciência do presto, tá? Vamos ficar por aqui. Resultado, mentiu contra mim. Aí eu tenho que dizer para mim mesmo, eu sou isso que estão dizendo de mim? Se eu sou, eu não tenho que ficar bravo. Porque eu sou. Concordam? E se eu não sou? Eu não tenho que ficar bravo porque eu não sou. Então, quando a luz da consciência me ilumina, qualquer coisa que o outro me faça é simples, é eu deixar para lá, coitado, ele não me entendeu, não me conhece direito. Quantas vezes chegaram para mim, Deus, sabia o que o fulano está falando de ti, assim, assim? Meu Deus, cara, ele falou, porque tem gente que ama tanto a gente que se ofende pela gente, né? Aí, falou isso, rapaz, eu disse, ele não me conhece como tu me conhece. Eu nunca tive a oportunidade de levar ele lá em casa, tomar um cafezinho. Ele não comeu o bolo de leite condensado da minha mãe. Entendeu? Ele não sabe nada de mim. Por isso que ele está falando assim. Mas eu entendo ele. Quem está em treva é ele, não sou eu. Eu estou na luz. E aí depois a pessoa vai embora, eu vou dando um jeitinho daqui, um jeitinho de lá. Lá um dia eu convido o cara para ir lá comer o bolo de leite condensado da minha mãe. Ele vai. Quantos que estão aqui nessa casa, que falaram mal de mim, que me criticaram, que disseram que eu era mais um impostor entre os líderes evangélicos de Itajaí, mas que depois de dias fomos conversando, fomos se entendendo, e daqui a pouco estão aqui comigo. E eu louvo a Deus, porque isso é glória. A glória dos filhos de Deus que se perdoam, que se entendem, que se suportam e que crescem juntos para a glória do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Isso é servir Jesus. Eu tenho que acabar, que pena. Não terminei a lição. Tinha uma história aqui para contar, mas aí eu vou levar 2 horas. Que riqueza o Evangelho, né? Que riqueza. Não cheguei aonde eu queria chegar. Vou ter que deixar para quarta-feira. Vamos transformar no passo de número 86, ok? Não perco não, tem uma história bonita aqui. Tem uma história do servo aqui que é muito importante nós avaliar. Certo? Fiquei só na introdução. Imagina quando eu entrar no texto. Oh, glória a Deus! Eu amo vocês, tá? Todo o meu esforço é levá-los ao entendimento de que a vida com Deus é maravilhosa e que nós vamos fazendo o nosso próprio caminho em Deus. E pode ser bem simples ou bem complicado. Mas o volante da simplicidade ou da complicação é nós que tomamos. Entendeu? Então, que Deus te ilumine, que o Senhor te dê graça. Você tá lá na rede hoje?
tá? Você que está em casa, nos ouvindo, tente nos acompanhar quarta-feira, começa às 20 horas. E fique com essa palavra, medite. Eu estou aqui num processo de lançar luz sobre a consciência. Não cabe a mim controlar a vida de nenhum de vocês, não cabe cuidar da vida de vocês no aspecto de ver se vocês estão andando certo ou errado. Para mim, não vai mudar nada na minha vida se vocês andar certo ou errado. Na minha vida não muda nada. Vai mudar se eu andar errado, entende? E se eu andar certo, eu vou colhendo os frutos do andar direito na presença do Senhor. Então, vocês são pessoas livres. Jesus não mandou prender os membros da igreja, não. Jesus só, os membros da igreja são livres, cada um é livre para refletir e ver o que vai fazer da própria vida. A minha busca é levar você a uma profunda compreensão das coisas de Deus, para que na luz do Evangelho você faça suas escolhas de uma vida bem-sucedida, de uma vida pacificada, uma vida em amor, uma vida de leveza interior, e você possa dizer comigo todos os dias da sua vida abençoada daqui para frente, você possa dizer assim: como é bom servir a Jesus, que leveza, que coisa gloriosa, amém? Essa é a minha busca. Agora eu quero orar junto com você e pedir a Deus que juntos nós possamos ter mais sabedoria, mais da sua luz, para cada dia mais nos tornarmos pessoas melhores. Aqui temos um pedido de oração. Nessa oração nós vamos... Eu não entendi o nome, é Reotides, é isso mesmo? Nome diferente? Reotides. Ela está muito doente, né? Está em estado grave, e nós vamos pedir ao Papai do Céu para socorrer nossa amada irmã, ok? Vamos falar com Deus? Querido Pai, te dou graças por essa oportunidade, te louvo, meu Deus, pela vida de cada irmão e irmã que veio a esta casa nesta noite. Te louvo também pela vida daqueles que não puderam chegar até aqui por várias razões, mas que estão nos assistindo através do Facebook. Rogo, meu Senhor, que a tua graça traga sobre nós mais luz, o que significa que nós vamos dando passos em direção a ti, Senhor. E como o pai da história do pródigo, aproxima-te também mais e mais de nós, estreitando, Senhor, a tua comunhão conosco e a nossa contigo. Dá-nos sabedoria, meu Deus, para viver, para decidir, para proceder, para agir, para nos conduzir na vida. Faze-nos sábios para a vida eterna. Torna-nos instrumentos do teu querer. Venha o teu reino, Pai do céu. Faz, cumpre, realiza em nós a tua vontade, meu Senhor. Que se encontre em nós as tuas realizações, as tuas obras, que o mundo possa ver que tu, Senhor, em teu amor e graça, tens agido na nossa vida. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas escolhas, decisões, em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas ações. Que aonde cada um de nós se apresentar, fique claro, sem palavras, que tu estás presente conosco. Que o mundo possa ver a tua glória em nós, o teu amor,
as tuas misericórdias, a tua bondade, a tua temperança. Que tudo que tu és nos envolva de tal maneira que, se alguém não sabe ler, se alguém não ouviu direito o Evangelho, se alguém não tem conhecimento das Escrituras, ele possa te conhecer através da nossa vida, Senhor. Que minha esposa te conheça através de mim. Que meus filhos te conheçam através de mim. Que meus netos saibam de tua existência ao olhar para mim. Que juntos, eu e teus filhos, que estamos mergulhando no aprendizado da verdade, tenhamos essa glória, a glória da tua presença em nós. Que os ensinos do Cristo se transformem em práticas diárias na nossa vida e que juntos, Senhor, nós possamos ser como estrelas, astros no mundo. No meio das trevas, brilhe a nossa luz. Torna-nos cada dia mais conscientes, sábios, fortes no espírito e humildes também. Que possamos, Senhor, ou aprendamos a compreender, mesmo sem ser compreendido. Que possamos amar, mesmo quando não formos amados. Que possamos, Senhor, abraçar, mesmo se ninguém nos abraçar. Que haja em nós os sentimentos que foram manifestados através de teu Filho Jesus, a quem servimos em amor. Que os seus sentimentos estejam em nós, plantado, regado, cultivado, desenvolvido pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Aperfeiçoa-nos para ti. Oh, glória a Deus, que em cada lar, em cada família, em cada lugar, que em cada irmão e irmã, que em cada empresa, que em toda a nossa cidade, Senhor, estejam os teus filhos atuantes como embaixadores do teu reino, servos fiéis de Jesus. Rogo ainda pela tua graça e saúde, pela Reutides, que hoje não pôde estar conosco. A enfermidade a alcançou, segundo a tua vontade. Ajuda tua filha, socorre-a. Se tu tens mais dias para ela nessa terra, tu podes fazer o seu corpo reagir, Senhor, e vencer a enfermidade conforme toda a estrutura formada por ti. Cuida dela. Se ela precisa passar por esse vale para experiências e para a glória do teu nome, concede-lhe a energia necessária, a serenidade, a tranquilidade, para que então encare toda esta situação dentro da tua graça. Em o nome de Jesus. Graças a Deus.